Nossa língua portuguesa. Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Sempre inicio dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que todos estejam bem mesmo, que nós possamos continuar tendo fé que esta situação vai acabar, porque tudo acaba, né? Tudo que é bom e tudo que é ruim tem fim, e quando a gente puder voltar ao que seja a nossa atividade normal, a gente tem uma sensibilidade maior em relação ao que realmente vale a pena na nossa vida, não é mesmo? E, sem dúvida nenhuma, eu não tenho como ficar argumentando muito acerca disso, porque é mais do que sabido que a literatura é algo importantíssimo e valioso na nossa vida. E é claro que nós estamos falando das obras literárias que compõem a nossa biblioteca. Na aula passada eu estive com vocês falando do Fantasma da Segundona, né, que é o livro que nós estamos e continuamos nessa semana com ele. Eu só queria fazer um bate-papo com vocês aqui em relação a vocês se formarem como leitores e leitores literários, né? Porque o importante é nós sabermos que a leitura não pode ficar restrita aos textos funcionais que nós temos no nosso dia a dia, nossa comunicação em redes sociais e etc. Nós devemos fazer a leitura que engrandece, a leitura que é alimento para nosso espírito, que é alimento para nossa formação intelectual, que é a leitura literária. E ela tem todo um plano para nós, que somos estudantes dos anos finais do ensino fundamental e que logo estaremos no ensino médio. Essa leitura literária, essa formação literária é um direito. Inclusive, se vocês observarem, eu tive na faculdade a aula de teoria da literatura, e lá nós tínhamos muito embasamento do teórico professor Antônio Cândido. E o professor Antônio Cândido, ele como crítico, dramaturgo, né, escritor, pensador, né, foi uma figura ilustríssima na área da literatura, e ele traz esse pensamento do leitor literário como um direito para nós brasileiros, né? Para nós educadores termos esse compromisso com a formação literária de vocês, adolescentes. Daí a importância da gente ter esse processo de formação com livros que vão para a nossa casa e que nós precisamos realmente mergulhar nessa leitura, nesses ambientes, nesses mundos que nos são propostos pela literatura. Nesse contexto que a gente vê essa literatura, que nós estamos nos tornando leitores literários, nós temos a Base Nacional Curricular, que indica como competência a ser desenvolvida para nós, quer dizer, nós temos que ter isso como uma ferramenta funcional na nossa vida. Essa competência precisa ser desenvolvida ao longo desse ensino que a gente está, no ensino fundamental. Por isso nós estamos fazendo essa proposta literária para vocês. Então a gente tem que valorizar a literatura e suas manifestações culturais como formas de compreensão do mundo e de nós mesmos. Não é para isso que a literatura presta os seus serviços, né? Nas orientações que a gente observa, a gente deseja um aprimoramento de vocês como pessoas humanas, né? Incluindo a formação ética, né? O que seria ética? O que eu posso, o que eu devo e o que eu quero, né? Muitas vezes cada um desses 3 itens aí não estão em conciliação. Às vezes eu posso determinada coisa, mas eu não quero determinada coisa, né? Às vezes eu até devo fazer determinada coisa. Às vezes eu quero, mas eu não posso e não devo, né? Então a gente tem que pesar todas essas circunstâncias para que a gente possa agir com uma certa ética, né? Que é importantíssima para a nossa orientação como pessoas, né? No desenvolvimento da nossa autonomia intelectual e do nosso pensamento crítico, de como nós vamos ser vistos na sociedade, é realmente como
nós utilizamos esses recursos. E quanto mais nós nos alimentamos da literatura, mais somos leitores literários, mas esses horizontes serão abertos para que nós tenhamos uma performance mais dentro dessa orientação, né? Nesse segmento aí, esses documentos, que é a Base Nacional Curricular Comum, elas mostram a visão de que o trabalho da literatura ele não pode ser apenas vamos aprender literatura, aprender o Machado de Assis, aprender o José de Alencar, aprender o Camões, aprender o Fernando Pessoa, né? E as suas histórias dos períodos literários. Não. Na verdade, a gente tem que promover o contato com as obras literárias. Não tem como a gente compreender obras literárias de determinada influência literária, sendo que nós não tratamos do contato com a obra. Nós não vamos ver de dentro para fora, nós vamos ver de fora para dentro, né? Então nós vamos ler a obra literária para que a gente tenha condição de ser um leitor autônomo, né, na verdade, e também da gente considerar as qualidades literárias, né, porque aí a gente vai poder ter um senso crítico em relação às obras que nos são propostas. E isso é fundamental, discutir criticamente em cima daquilo que lhe é proposto, não deixar a coisa goela abaixo ser o seu alimento que é determinado e você não tem nenhuma opinião sobre. Então nós precisamos ser críticos. Isso ensina-nos a ser críticos em relação à nossa vida como um todo, não é mesmo? É um desafio a gente formar leitores dessa literatura, né? E a gente tem a necessidade de considerar a relação entre essas qualidades literárias, essas qualidades estéticas, né, dos livros que a gente propõe para vocês. Por isso que esses livros são escolhidos a dedo para que vocês façam a leitura, né? E nesse sentido eles ampliem as possibilidades de vocês, leitores, de ressignificar, né, como eu disse, o mundo ao nosso redor, de ressignificar a nós mesmos, né? E aqui nos anos finais do nosso ensino fundamental, daqui a pouco bye-bye, vocês estão lá no ensino médio, e daqui a pouco faculdade, curso superior, universidade, né? Aqui é necessário avançar na formação literária, que tem a relação com o desenvolvimento das competências leitoras, né? A gente precisa estar lendo e tendo opiniões sobre a leitura que a gente faz, né? Não é ler por ler, a coisa não fica na gente, né? Mas aí no médio vocês têm umas outras, um pouco mais complexas proposições. Se fosse um refinamento disso que nós estamos fazendo agora, porque é importantíssimo a gente estar fazendo leitura agora, né? E estando no fundamental ou médio, o objetivo de a gente ler é ir progressivamente, né, desenvolvendo a autonomia intelectual, gente. Né? Vocês não precisam de alguém para dizer para vocês, olha, é isso, é aquilo. Não, peraí, eu sei, é crítica minha, eu vi, eu analisei isso, eu botei isso e isso na mesa aqui, confrontei, e aí eu tive a minha opinião e decidi. Então isso é autonomia intelectual, né? É autonomia que vai formar as pessoas que vão formar o novo mundo. Olha que coisa impressionante, né, que a literatura faz com a gente. Então, essa leitura desse livro que nós estamos fazendo, O Fantasma da Segundona, que eu pedi para que vocês fizessem o preenchimento da ficha suplemento, pelo amor de Deus, não é o preenchimento só pelo preenchimento, é o que essa obra tocou em vocês, né? O que essa obra realmente expôs para vocês de problemas que fazem vocês se repensarem como seres humanos, se repensarem como colocadores das suas influências no mundo, né? Que tipo de parâmetro eu vou seguir? O que é determinado por X, Y, o que eu realmente construo para mim, né? Então é importante a gente, nas obras literárias, sempre estar com esse pensamento. Então, esse bate-papo aí que já está chegando aqui na casa dos 10 minutos, eu não quero me prolongar muito, é para pedir para vocês uma atividade a mais que vai fazer com que vocês reflitam ainda mais sobre essa obra que vocês estão lendo, porque quanto mais a gente está com ela, mais nós temos condições de fazer
concordar ou objetar, né? Enfim, fazer as nossas visões, nossos pontos de vista, né? Tecer os nossos pontos de vista. Bom, então, nessa compreensão literária do contexto, né, que a obra se enquadra, e também para garantir esse interesse na leitura literária, eu vou pedir para que vocês, ao final da leitura, que eu não sei ainda se vocês terminaram, mas já teve a semana passada, uma semana dá para ler esse livro tranquilo, estou dando 2. Ao final da leitura, depois de ter preenchido a ficha de suplemento, que é importantíssimo também, é fixar o enredo, os personagens, a proposta, os pensamentos, os temas, né, os tipos de personagem que nós temos, como eles se relacionam. Eu gostaria que vocês vissem como eu estou fazendo com o vídeo do celular simples, né, que vai para o YouTube lá no nosso canal, que é a proposição da aula para vocês, fizessem essa colocação aí das suas impressões, do que vocês observaram com relação à obra lida, né? Essa obra, O Fantasma da Segundona, ok? Então, botem a câmerazinha aí na frente, né? Podem fazer uma abertura, né? Resumo falado, né, sobre a obra Fantasma da Segundona. Ok? Então aguardo vocês para que a gente faça essa atividade, que será sem dúvida nenhuma enviada esta sim no meu WhatsApp. Não precisa mandar por e-mail, que fica pesado por e-mail. Um vídeo curto, sabe? 3 minutinhos, 4 minutinhos falando, não precisa mais que isso, ok? Me envia para o meu WhatsApp particular. Essa é a atividade desta semana, ok? Ler, porque quem realmente vê o verdadeiro sentido de ler na vida, poderia até dizer que sofre menos, ou consegue se safar de alguns tipos de sofrimentos, ou consegue resolver problemas de uma maneira muito mais inteligente e ética, né? Ok? Um grande abraço a todos, espero vocês boas leituras aí, bons trabalhos. Se precisarem de mim, eu estou no privado para falarem comigo, ok? Então, Deus abençoe a todos, até mais.